Gravando. Sim, seguinte, cara. Nas outras aulas grátis que a gente fez, eu queria agradecer a presença de todo mundo aí. Vocês estão. Ah, que legal, cara. O que a gente oferece não é nem pelo número de alunos que vem, né? É por ter alunos mesmo, tá? E para a gente disponibilizar esse conhecimento em redação, porque é uma das disciplinas mais importantes na prova, né? E eu falando agora uma opinião particular minha, eu acho que a prova do Enem ela é bem difícil, assim, sabe? Para quem sai do ensino médio e vai prestar a prova, porque ela é uma prova que exige bastante. Geralmente a galera não escreve redação no ensino médio e quando escreve não entende muito bem aquelas competências todas que o Enem cobra, né? Que ele vem a cobrar. Então, na primeira aula lá, a gente conversou sobre um pouco da estrutura da redação e tal. Na segunda, a gente viu um tema que caiu na segunda edição do Enem, que era bem difícil de fazer. É um tema bem complicadinho, assim, da gente abordar ele. Que esses temas que caem na segunda edição do Enem, eles estão todos dispostos lá na página do INEP, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. Outro material que eu queria que vocês, se vocês não têm ainda, que vocês baixassem lá, é o material do Lucas Felp, que é aquele aluno que tirou 1000 na redação e tirou 900 e pouco em matemática. Ele, todo ano, ele faz um contato com as pessoas que tiraram 1000 na redação e ele produz uma espécie de um e-book, assim, que ele chama de Redação a 1000. Então, tem uma edição de 99, de 2019, que é relacionada a quem tirou 1000 em 2018, do tema de 2018, e tem uma edição desse ano agora, que é quem tirou 1000 do ano passado. E é bem legal, cara. Por quê? Porque a gente pode analisar a estrutura, que a gente pode analisar também a questão de semelhança, que tem bastante redação que, embora as pessoas não se conheçam, elas escrevem muito iguais a forma, assim, o formato do texto, tá? E até para vocês pegarem ideias e tal e ver qual é a estrutura dessa redação. Na aula passada, a gente tinha participações aí de amigos meus, a gente falou bastante sobre repertório sociocultural, livros de história, até enviei o material para quem achou necessário, tá? A competência 2, então, ela vai ser específica à questão do repertório sociocultural. Ela vai analisar duas coisas principais, tá? A primeira delas, repertório sociocultural, e a segunda dela é se tu entende a tipologia, tá? É compreender a proposta de redação. Ou seja, se tu consegue ler lá a proposta de redação e fazer um texto que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Por isso que no material do INEP eles se referem a três partes, tá? Que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Porque na verdade a gente sabe que não são só três partes, né? São 4 parágrafos. Mas para correção são 3 partes. Hoje a gente vai entrar numa competência muito legal, que eu vou utilizar esse material que o INEP disponibilizou, né? Para os alunos estudarem na quarentena de como é a correção da redação. Então, a gente já se baseou nesse material na aula passada, que é da competência 2, e hoje a gente vai para uma competência muito importante que muitos alunos perdem ponto nessa competência, que é a 3, tá? Por que isso? Porque a 3, cara, ela é relacionada a projeto de texto, tá? Então, é basicamente isso. E tem alguns pontos nessa competência que, inclusive, eles dão bastante autonomia para os corretores. Então, às vezes, é aquela redação que o cara ele não gostou muito, então ele dá um jeito de tirar ponto nessa competência, tá? E outras têm uma justificativa bem clara que a gente vai ver também. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Depois eu posso mandar esse material também, mas acredito que muita gente já tenha ele, tá? Esse aqui é o material do INEP, tá? Que é relacionado à competência 3. E a gente vai ver algumas partes, não todo ele, tá? O que é mais importante para nós aqui. Então, eles começam lá de forma bem clara, dizendo expectativas na avaliação da competência 3 do Enem. Então, seguinte, deixa eu só... Aí ele diz o seguinte, ó. O que vai avaliar a competência 3 do Enem, tá? Isso aqui é bem importante para vocês, ó. O que ele vai avaliar? Se o participante, no caso vocês, consegue selecionar, relacionar
organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, tá? Então, as 3 palavrinhas principais é isso aqui, ó. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar, porque são 3. Porque as últimas 2, elas estão juntos, tá? Que essas aqui, organizar e interpretar informações. Então, isso aqui é muito relacionado ao projeto de texto de vocês e também a questão de o que tu aponta lá na tua introdução, que tu desenvolve depois no desenvolvimento e que tu retoma lá na tua conclusão. Isso é bem importante, tá? E aí eles vão descrevendo aqui as habilidades mobilizadas na construção do texto, parará, parará. Isso aqui também não é importante para nós. Isso aqui é importante, tá? Que eles vão explicar agora, tá? O que é selecionar? Que está lá na competência, tá? Essa habilidade diz respeito ao processo de escolher a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores e pelo seu próprio repertório, construído ao longo da vida escolar, informações, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto e ao seu ponto de vista. É, na verdade, selecionar, aqui eles estão querendo dizer o seguinte, ó, que não adianta tu trazer um repertório, por exemplo, que não tem a ver com o tema, ou trazer um repertório que não tem a ver com o texto que tu escreveu, é selecionar o que é útil. E aqui eles deixam claro o que a gente sempre vem falando, né? O que eu falo, pelo menos, né? Disponibilizado pelos textos motivadores, quer dizer, eu posso me basear nos textos motivadores, eu só não posso ficar só neles. Porque o Enem ele é muito generoso nessa parte, ele traz muita informação nos textos motivadores. Sempre vai ter uma tabela, sempre vai ter um texto que vai ter uma informação super importante em relação ao que a gente vai escrever, tá? Tem outras provas que trazem um textinho bem pequeno, e aí não tem nada de informação. No Enem já não, ele vai trazer algumas coisas, então é ordem, tá? Uma dica super importante que eu daria para vocês é leiam os textos motivadores, por favor, tá? Isso é bem importante, tá legal? O que é relacionar? Também é capaz ou é preciso que o participante relacione os argumentos no plano sintático-semântico, de forma a guiar o leitor até o seu ponto de vista. É importante que o participante saiba estrategicamente encadear as ideias de forma progressiva. Isso aqui, gente, é que os professores e alguns vestibulares até trazem como critério de correção, que é progressão argumentativa. Ou seja, que é aquela coisa assim, ó, o que tu colocou lá na tua introdução como tese e como argumento 1, vai ter que estar no teu desenvolvimento 1. O que tu colocou no teu argumento 2 vai ter que estar no teu desenvolvimento 2. O que acontece é que às vezes os alunos eles montam uma introdução super bacana, tem uma tese super bacana, mas aí na escolha do próprio argumento eles acabam pecando, que são na verdade assuntos difíceis de falar ou de escrever sobre. Raízes do problema, sabe? A gente vai falar sobre internet, eu vou falar sobre as raízes do problema. Como é que tu vai falar sobre as raízes do problema da internet? Isso é muita coisa para falar num parágrafo. E aí tu vai acabar pecando na competência 3, tá? Então, relacionar é isso que eles entendem aqui. Organizar é a organização do projeto de texto de vocês, tá? Então, na verdade, é organizar os argumentos de forma hierarquizada, ou seja, que esse maior aqui tem a ver com esse menor aqui. Então, na verdade, o que o Enem quer quando ele fala sobre um texto dissertativo argumentativo, inclusive os corretores eles ganham um mapinha lá que vocês já devem ter visto, né? O que eles esperam quando eles se deparam com a redação de vocês é, primeira coisa, ver se tem um contexto inicial, uma tese, um argumento 1 e o 2. Isso é um projeto de texto que eles esperam lá, tá? Se tiver isso, eles vão ver se o parágrafo do desenvolvimento de vocês tem um tópico, um repertório, mais um argumento e uma conclusão. E se lá na tua intervenção, tu tenta resolver o problema que tu levantou lá no início, que é o teu argumento 1 e o 2.
Então, isso é projeto de texto. Depois eu vou abrir um documento aqui novo e a gente vai montar um projeto de texto, tá legal, gente? Para vocês. Então, acho que tranquilo, né? Todo mundo entendeu. Selecionar é pegar o que é importante para esse tema. O que seria importante falar ou colocar como argumento e como repertório num tema como caiu em 2016, que era intolerância religiosa. Então, esse aqui é o selecionar, é quando eu vou pensar lá nas aulas de história, filosofia, sociologia, nas aulas de geografia, e pensar qual livro que eu posso citar aqui, num tema que fala sobre, ou que me pede para escrever sobre intolerância religiosa. Depois disso, eu vou relacionar esse meu repertório que eu trouxe, por exemplo, com um dado que tem num texto motivador que fala que a religião afro-brasileira é a que mais sofre preconceito no Brasil. Como é que eu relaciono isso? E essa aqui é uma organização em nível de hierarquia, que o que está lá na introdução tem que ser resolvido lá na intervenção, tá? E tem que estar no desenvolvimento também, que é o mapinha do texto, tá? Que eu tenho um modelo, até posso fazer de novo com vocês, que a gente estava já, talvez até já tinha visto lá na primeira aula, mas eu vou montar depois com vocês de novo, que é uma sugestão minha para montar um texto, tá? Se vocês quiserem, podem fazer de outra forma, tá? E o que é interpretar, cara? Esse aqui é o mais importante, eu acho, tá? Se vocês tivessem que colocar em nível de importância, que é o mais importante, é o seguinte, vai ter um dado lá no texto motivador. Por exemplo, 67% das pessoas no Brasil utilizam a internet diariamente. Beleza, isso é um dado, tá? Isso é uma coisa que eu fiz ali uma escolha. Eu selecionei esse dado, tá? Agora eu vou interpretar ele. O que esse dado me diz, cara? Que em pleno 2021, quase 40% da população brasileira ainda não tem acesso à internet. Então isso é uma coisa grave. Por quê, Rodrigo? Porque a gente está em pleno século 21 e o mundo é globalizado e interligado em rede. E mesmo assim, 40% da população desse Brasil enorme, que colocando em números de habitantes, não tem acesso a esse bem, o que também é uma forma de preconceito. Então isso eu estou anotando quando eu estou realizando o meu rascunho de texto. É um baita dado, mas aí cabe ao aluno interpretar. Que é aquela perguntinha que eu sempre falo para o aluno, quando ele está escrevendo, eu coloco como anotação, né? Ele coloca assim para mim, a violência contra a mulher de 1980 a 2015 ou 2012 cresceu 230%, ponto. Daí eu pergunto para ele, tá, e daí? Cresceu? Beleza, eu sei que cresceu. Tu sabe que cresceu, tá ali no dado. O que isso diz pra gente? Esse crescimento enorme de 230%. Isso é interpretar. Então, é pegar essas informações e contextualizar o tema. Dizer a importância desse dado, porque um dado solto não é nada. Então, esse é o interpretar. Esse aqui é o mais importante, talvez, dessas palavrinhas-chave aqui que tem, tá? E aí depois eles dizem ao que se resume a competência 3, ó. Se vocês quiserem anotar aí para vocês, ou tirar um print da tela, tá? Projeto de texto. É isso aqui que eles querem. Um projeto de texto que demonstre para a banca que tu ocupou um tempo para montar um projeto antes de fazer a realização da escrita desse texto. E que tu tem também um projeto de estudos, ou seja, que tu estudou durante um tempo uma forma de escrever uma redação. Isso aqui é legal, cara, eu não estou aconselhando vocês a fazer isso sempre, mas seria legal, por exemplo, vocês pegar um livro, algumas citações, alguns dados que são gerais, alguma coisa de mitologia grega, por exemplo, e ir encaixando isso em vários temas que tem na internet, por exemplo. É só tu colocar ali temas de redação Enem, vai ter vários sites que vão disponibilizar gratuitamente temas de redação. Eu não preciso escrever uma redação toda. O que eu faço? Eu tento relacionar, por exemplo, Dom Casmurro com esse tema. Eu tento relacionar Quarto do Despejo com esse tema. Eu tento relacionar, por exemplo, Curtiço com esse tema. Então, toda vez esse projeto de texto, isso é bem bacana. Tem um bate-papo aqui.
Eu tirei na redação no último Enem 200 na competência 2 e 180 na 3. Será que eu não interpretei bem minhas alusões? Obrigado. Ó, Isadora, que legal a contribuição. Olha, Isa, pode ser duas coisas. Tu tá vendo, ó? Então a Isadora, ela tirou 200 na competência 2, que é repertório sociocultural, que é o que a gente viu na aula anterior, e ela tirou 180 na 3, que quer dizer que um dos corretores deu 200 para ela e o outro corretor deu 160, que daí divide por 2 dá 180. Ou tu não interpretou eles, Isadora, ou eles acharam que tu colocou um argumento que tu poderia ter explorado mais e não explorou. Que a gente já vai ver num exemplo aqui que eu trouxe para vocês, tá? Que tá também no material. A gente já vai ver num exemplo aqui. Muito boa a pergunta e a contribuição da Isadora, tá? Fiquei à vontade para abrir o microfone, a câmera, para perguntar no bate-papo, tá? Mas essa pergunta da Isadora é importante. O que demonstra que não tem a ver, né, Isadora? A competência 2 com a 3. Porque na 2 é o repertório. É como tu explora aquele repertório. Mas no fim das contas vai ter a ver. Porque se tu trouxer um repertório que não está ligado estritamente ao que tu vem discutindo no texto, ele vai desencadear na 3. Se eu levantei um argumento 1 lá na introdução e eu não dei uma intervenção lá no final, vai descontar na 3. Se eu, por exemplo, trouxe um dado e não explorei esse dado no desenvolvimento, vai descontar na 3. Mas também pode descontar na 2. E aí que está a grande relação, tá? Então, essas palavrinhas que a gente tem aqui, ó, que vocês podem anotar, tá? Selecionar, que é a seleção que eu faço dos meus argumentos que eu já conheço há tempo, ou dos argumentos que, por exemplo, eu peguei da minha vida escolar. Relacionar é fazer uma relação entre esses dois. E organizar é uma organização hierárquica do texto todo que vai desencadear no projeto de texto. E interpretar é exatamente isso, é o que esse dado me diz. O que essa frase do Machado de Assis diz? Tá? Não tivemos filho, não transmitimos a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. É bacana usar na redação, mas o que ela tá. Por que o Machado usa isso? Entendeu? Então tem uma crítica à sociedade aí. Então dá para a gente explorar melhor um argumento, tá legal? Aí eles vão falar sobre a matriz de referência, competência 3, defesa de um ponto de vista, projeto de texto de novo. Ó. Então eles estão repetindo essa palavra incessantemente, ó, que é para vocês anotar aí toda vez, tá? Projeto de texto, tá? Competência 3, aí tem os níveis. Eu vou ir para os outros níveis lá, que é a mesma coisa que esse ali, tá? E aqui, ó, tem a ver com a pergunta da Isadora, tá? Que eles dizem assim, ó. A relação entre a competência 3 e as competências 2, 4 e 5, tá? Vocês lembram lá o que cada uma quer dizer? Depois eu posso fazer. Quer dizer, eu até vou fazer agora. Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela e vou abrir para ir explicando, tá? Porque às vezes tem gente que não sabe, tem vergonha de perguntar, tá? Então eu vou compartilhar a tela com vocês novamente, que é um documento em branco aqui, para a gente ir montando isso, tá? Então olha só. A competência 1, que a gente não chegou a ver porque ela é muito ampla, tá? Mas ela é bem a mais fácil de entender de todas, é a correção gramatical, tá? Então aqui, cara, vai entrar o quê? Aqui vai entrar concordância, vai entrar regência, verbal e nominal, né? Verbal e nominal, vai entrar toda a sintaxe, que é na construção dos períodos, vai entrar plural e singular, vai entrar acentuação, vai entrar o uso do hífen, vai entrar o uso do hífen, vai entrar também a maldita crase, né? Aqui, a vírgula, tudo que for correção gramatical, sabe? Ah, escrevi uma palavra com SC e era com 2 S, vai ser descontado aqui nessa competência, tá? Na competência 2, então, a gente viu que ele vai analisar duas coisas, tá? A competência 2, que é compreender a proposta de redação,
que aqui é a tipologia, tá? Tipologia, que vai ser, no caso do Enem, a dissertativa, argumentativa, tá? E repertório. Repertório, que é o que tu traz lá. Eu vou botar aqui para vocês entenderem melhor. Citações, tá? Isso aqui é a competência 2. A 3 é o que a gente está vendo hoje, tá? Então eu vou resumir ela, que é um projeto de texto. Projeto de texto e como tu faz para desenvolver teus argumentos, tá? Isso aqui é a 3. A competência 4 vai analisar os elementos coesivos e operadores argumentativos, tá? Esse material aqui eu vou mandar para vocês depois, tá? Então vai ser intraparágrafos e interparágrafos, tá? Que é dentro do parágrafo e fora, tá? E a competência 5 vai ser relacionada somente à intervenção social, que geralmente, tá? Não é uma regra, mas geralmente vai estar na conclusão, tá? Então, essas aqui são as competências, tá? Tu lembra que a Isadora agora, numa contribuição que ela deu, ela acabou de falar que ela tirou 180 nessa competência? Por quê? Porque como cada uma tem um valor de 200 pontos aqui, ó, quer dizer que cada corretor vai fazer a sua correção dando de 0 a 200, como a gente já viu em outros momentos aqui também nessas aulas, tá? Quer dizer que se a Isadora, ela tirou 200 pontos aqui, ó, na competência 2, quer dizer que os dois corretores deram 200 para ela. Aqui na 3, a Isadora tirou 180. Quer dizer que um deu 200 e o outro deu 160. Aí soma, divide por 2 e vai dar o 180 da Isadora, tá? Então, o que eles estão dizendo nesse material, tá? Depois eu mando esse material aqui para vocês, tá? Depois eu vou colocar aqui o projetinho de texto também. Interromper. Vamos voltar lá para o nosso material do INEP. Olha só, qual a relação, então, que tem da competência 3 com a 2, a 4 e a 5? Em primeiro lugar, vamos abordar a relação entre a competência 3, tá? Então, a competência 3 e a competência 2, tá? Que já foi estudada aqui, parará. No que diz respeito à competência 3, especificamente, é preciso que estejamos atentos para que, apesar do contato com a competência 2, a avaliação seja feita de maneira independente e justa, sem que o nível atribuído a uma delas induza a atribuição do mesmo nível na outra, ou seja, sem que se arrastem notas entre competências. Então, quer dizer, não tem relação. A competência 2 é uma coisa e a 3 é outra. Com relação ao tema, observa-se que, embora esse seja um aspecto avaliado na competência 2, será importante considerar para avaliação na competência 3 se o texto apresenta uma abordagem completa do tema. Olha só. Então, aqui eles já voltam atrás. Já tem uma relação. Por quê? Porque se tu apresenta uma abordagem completa do tema, quer dizer que tu compreendeu a proposta. Não tem como avaliar um sozinho. E aí eles dão um caso aqui do tema de 2018, né? Entenderam? Então tem uma relação, mesmo que pequena ela tem, tá? Outro importante ponto de contato entre essas duas competências diz respeito ao uso e aos tipos de repertórios avaliados na competência 2. É preciso que fique claro que o uso de repertório não deve ser avaliado novamente na competência 3, sendo tarefa exclusiva da 2. Desse modo, apesar de a matriz apresentar como parte dos descritores dos níveis 2 e 3 da competência 3 o descritor limitado aos argumentos dos textos motivadores, entendemos que isso já é cobrado na competência 2, quando analisamos se o repertório é baseado
Portanto, não será cobrado novamente na competência 3. Essa parte eu digo para vocês assim, ó, que é o seguinte, se o cara se baseou só nos textos motivadores, ele não trouxe nada de novo, nada, mas o projeto de texto dele é bom, tem uma introdução, o argumento 1 é desenvolvido no desenvolvimento 1, e assim sucessivamente ele vai tirar 200 na competência 3. Mas ele vai ir mal na competência 2, porque é lá que é avaliado o nível de repertório que é usado. Então o cara pode copiar praticamente todo o texto motivador. Se tiver um projeto bacana, ele vai tirar 200 na competência 3 e se explorar esses dados, tá? Não é avaliado aqui o repertório. Sobre o tipo de texto, é avaliado na 2, não na 3, tá? Mas, o que é importante que eu queria dizer para vocês aqui, tá? Entenderam? Então, é avaliado na 2 e não na 3. A 3 é só projeto de texto e se tu explora os argumentos, se tu interpreta eles, tá? A relação da 3 e da 4 fica, de certa forma, implícita, tá? Mas assim, ó, a competência 3, ela vai avaliar o quê, ó? O projeto de texto, tá? Para ter um bom projeto de texto e para ter uma progressão temática bacana, o que eu tenho que ter? Eu tenho que saber usar os elementos coesivos e operadores. Então, vai ser uma relação que não tem como fugir. Se eu ir mal, muito mal na competência 4, por exemplo, se eu não sei usar as conjunções, se eu boto nesse sentido e no lugar desse que eu coloquei seria dessa forma, eu não sei usar os elementos coesivos e nem os operadores argumentativos, eu vou ir mal na competência 3, tá? Elas não têm a ver, tá? Mas ela ajuda. Se eu ir mal numa, automaticamente eu vou ir mal na outra. Porque eu vou interromper essa progressão se eu usar uma conjunção errada, tá? Cada uma vai ser avaliada separadamente. A competência 3 e a 4, nós estamos falando aqui, tá? Mas elas têm uma relação quase que direta. Não tem como fugir, tá? E aqui, cara, eu queria que vocês prestassem atenção, porque tem muito professor que peca nesse sentido, tá? Porque é o seguinte, ó. A competência 5 do Enem, que é a intervenção social lá da conclusão, ela avalia somente a intervenção social. Somente a intervenção social. O que ela vai avaliar lá? Se tem agente, se tem ação, se tem como fazer, se tem detalhamento e se tem finalidade. É isso que é avaliado na competência 5 e só isso. Agora, se o que está lá na tua introdução tu não conseguiu desenvolver e não conseguiu consertar isso lá, tentar consertar isso na tua intervenção, tu vai ter um desconto na competência 3 e não na competência 5. A competência 5 só avalia essas 5 coisas que eu falei para vocês. O que fazer, que é a ação, quem vai fazer, que é o agente, como ele vai fazer, o detalhamento e a finalidade. É esses 5 elementos que são avaliados na competência 5. E outra coisa importante, que tem muito professor que acaba pesando a caneta aí nas redações do Enem. Se o cara fizer 2 intervenções, só vai ser avaliada a intervenção mais completa. Então, ele não pode ser que a primeira intervenção tá show de bola e a segunda intervenção tá uma M. Não importa. O professor vai avaliar somente a intervenção mais completa. Ele não pode descontar da outra, que ficou incompleta, porque já tem uma completa. Entenderam, gente? Então, isso é outra coisa que os professores acabam pesando a caneta em correções do Enem, que não é correto. Tá legal? Certo? Vamos ir para a grade específica de correção. Isso aqui que é importante para a gente, ó. Os níveis, tá? Nível 0, tangente ao tema e sem direção. Aquele cara que não sabe o que é um texto dissertativo argumentativo, ele não sabe escrever, tá? Ou ele tem algum problema relacionado à aprendizagem, ou ele não sabe, tá? Então, dificilmente vocês vão fazer isso aqui, tá? Nível 1, tangente ao tema e com direção ou abordagem completa do tema e sem direção. Também aquele texto que está muito, muito, muito fraquinho, tá? Então também não é o nosso caso aqui. Nível 2,
projeto de texto com muitas falhas e sem desenvolvimento ou com desenvolvimento de apenas uma informação, fato e opinião. Textos que apresentam contradição grave não devem ultrapassar esse nível. Então é aquele texto que não tem desenvolvimento, né? Ou o cara só desenvolve ele não consegue formar uma estrutura de projeto de texto, assim, sabe? Então eu acredito que também não é o nosso caso, tá? Nível 3, projeto de texto com algumas falhas. Desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões. Aqui também é aquele texto que tem problema, tá? Que é o nível 3, que seria a nota 120. Mas é algumas falhas, ele tem algumas falhas no decorrer do texto. Então tem uma falha lá na introdução, uma no desenvolvimento e uma na conclusão, que eu acho que pode ser até o caso de alguns, mas da grande maioria eu acho que não. Agora interessa para nós, ó. Porque agora tem uma diferença. E vamos voltar à pergunta da Isadora, que foi bem bacana. Porque olha só, Isadora, o que eles falam, tá? 160, que é esse nível aqui, ó, 4, tá? Isso aqui é a nota 160. Projeto de texto com poucas falhas, tá? Então, quer dizer, ó, desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões. Quer dizer, poucas falhas, só que eles não especificam o que seria. Eles vão tentar mostrar num exemplo depois que a gente vai ver, tá? Só que olha o que eles colocam no nível 5. O nível 5 aqui, gente, seria 200 pontos. Por isso que eu falo que às vezes fica na interpretação do corretor, né? Fica na mão dele o que ele vai dar. Porque olha só, projeto de texto estratégico, desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto. Só que daí eles botam aqui, ó, uma ressalva. Aqui se admitem deslizes pontuais, sejam de projeto e ou de desenvolvimento. Então, quer dizer, qual a diferença, por exemplo, de um deslize pontual, e aqui está no plural, ó, então quer dizer que pode ser mais que um, e poucas falhas? Para mim é a mesma coisa. Se o cara, por exemplo, desenvolve a maior parte das informações, que nem está aqui, ó, quer dizer que ele não desenvolveu só uma. Então isso para mim é um deslize pontual. Entendeu? Agora vai ter uns que vai ter algumas falhas. Daí eu concordo em botar 120 ou até 160. Agora, para mim, esse do 160 e do 200 na competência 3 não ficou muito claro, tá? Então, isso aqui é uma coisa bem bacana, mas assim, que me deixou bem... Não entendi muito bem, tá? Certo, gente? Todo mundo tá entendendo aí? Beleza. Espero que me respondam, mas tudo bem. Aí eles vão falar aqui o que é um texto sem direção, com direção, o que é um projeto de texto, tá? Um esquema geral de um texto, se desenvolve, o que a gente vai fazer depois, competência 5, a gente já falou, nível 5, barará. Atenção, isso que é importante, ó. Diferentemente do ano anterior, neste ano, a partir do nível 2, consideramos que a redação já apresenta projeto de texto. Olha só. Então, lá no 80, tu já tem um projeto de texto, o que dificulta a correção, né? Embora com falhas, muitas, algumas ou poucas. Portanto, o nível 2 para a correção do redação do Enem é o seguinte: projeto de texto com muitas falhas e sem desenvolvimento ou com desenvolvimento de apenas uma informação, fato ou opinião. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Que ano passado muita gente já que fazia isso aqui tirava 120, agora a pessoa pode tirar 80. Né, em 2019. Não sei se foi o caso de muita gente, tá? Mas poderia tirar mesmo tendo um texto ali que julgasse com projeto de texto, tá bacana? O que é um desenvolvimento? Que a gente já sabe, acredito eu, né? Mas é isso aqui, ó. Desdobramento das informações apresentadas pelo participante, que é onde tu vai aprofundar as coisas, tá? E autoria, porque eles falam em autoria na competência 3, daí entrou, a gente, na verdade, teve uma grande discussão, porque isso é discutido na literatura, inclusive, o que é autoria, né? O que é ser autor? Os caras dizem o seguinte, ó, autoria. Há muito conceito de autoria discutido. Várias são as teorias, e renomados são os autores que o definem. Para nós, ou seja, para o Enem, no entanto, na avaliação de redações, o conceito de autoria se mostra relacionado ao projeto de texto. Então, tá vendo como eles repetem essa palavra, gente?
projeto de texto e ao desenvolvimento de informações, fatos e opiniões trazidos pelo participante. Então, é o projeto de texto, a autoria, tá? E aí eles botam em negrito. Isso significa que um texto que dá voz apenas aos textos motivadores pode ter autoria, tanto quanto outro que traz conhecimentos de fora da proposta de redação. Autoria é projeto de texto, tá? Não é o aluno aparecer, não é o dizer, tem cabeça que bota lá na redação assim, ó, eu acho, aí o professor, eu me coloquei, ó, fala, tá, mas te colocou errado, tá? Então não é isso, é um projeto de texto, tá? Aqui vão ter os níveis, tá? O nível 0 a gente não vai ver, porque não é importante para nós, tá? Porque isso aqui é um nível 0, ó. Google, brigo. Internet, ruim. Muitas pessoas, mas trabalho é carro e internet. Quer dizer, o cara não consegue, né? Ele tem alguma dificuldade em relação à produção de uma dissertação. Esse aqui é o nível 0, tá? O nível 1, que é o 40, também, tá? Por quê? Porque esse aqui vai ser um nível que vai ser tangente ao tema e com direção. Ou seja, ele não desenvolve o tema, mas tem direção, porque ele fala sobre o que a proposta quer que tu aborde, tá? Ele diz assim, ó, segundo as pesquisas do IBGE, 90% das pessoas na, na sociedade atual utiliza a internet para diversas necessidades. Existem pessoas que utilizam para fazer maldades, outras pessoas para trabalho e algumas pessoas para usar para comunicar com amigos, familiares e etc. Quando o assunto é redes sociais, não entra só a parte de comunicação, mas entra a questão dos fake news e as reais notícias que acontecem no dia a dia. Até é manipulado pela internet quem realmente não sabe utilizá-la, com caso de necessidade. Quer dizer, é exatamente isso, né? Ele está tangente ao tema, ele tem uma direção, né? Ele vai desenvolvendo esses temas ali, que ele se propôs a desenvolver, mas ele tem dificuldade, tá vendo? Tem várias questões ali que não, esses argumentos eles não se encaixam, não tem um encaixe temático, tá? Então esse aqui eu acredito que a gente não vai, a abordagem completa do texto e sem direção, também é a mesma coisa que aquele outro que a gente leu, só que invertido essa questão, né? Nível 2. Então olha só, esse primeiro exemplo que eles trazem aqui é um projeto de texto com muitas falhas e sem desenvolvimento, ou com desenvolvimento de apenas uma informação, tá? Então vamos ver qual é o exemplo. Olha só. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Algoritmo. O grande responsável se deve ou não ser eliminado das redes sociais. Comunicação pela internet utilizando aparelhos como celulares, computadores, tablet, TV, rádio, etc. Meios que o usuário utiliza para pesquisa, baixe os aplicativos, comunica com outras pessoas. Quer dizer, não tem desenvolvimento aqui, vocês estão percebendo isso, né? Não tem, tá? E esse aqui já tem, mas está sem direção, ó, tá vendo? A manipulação do comportamento do uso da internet, que as pessoas usam bastante, para fazer diversas coisas, como para se comunicar. Isso favorece o algoritmo por manipulações de aplicativos. As pessoas que utilizam a internet são cerca de 64,7% entre 10 anos ou mais. As pessoas são manipuladas. Quer dizer, você está vendo que tem um desenvolvimento aqui, tem um início de 3 momentos do texto, que é introdução e desenvolvimento, mas ele não tem direção. Todos os dados ali estão jogados, tá? Esse aqui eu acredito que também não seja a realidade de muitas pessoas, a não ser as pessoas que têm bastante dificuldade de redação, ou inclusive alunos que não chegaram ao terceiro ano ainda, porque tem escolas que trabalham a redação só no terceiro ano, e ele tem bastante dificuldade, inclusive, na estrutura, que vocês podem ver, né? Tem dificuldades na estrutura, tá vendo? De ampliar esses argumentos, de dar uma progressão temática. Então, por isso que ele ficou no nível 2, tá? O outro do nível 2 é mesma coisa. Nível 3, esse aqui interessa para nós, tá? Por quê? Tem algumas falhas, tá? Na hora de desenvolver informações, fatos e opiniões. Então, algumas. Então, a gente vai ver a primeira, ó. A internet é uma ferramenta libertadora. Por esse motivo,
as ditaduras tendem a limitar ou proibir o acesso a ela. No entanto, mesmo nas democracias ocidentais, o consumo de informação é moldado por vários fatores externos. Esse controle de informação tem um lado positivo, no sentido em que limita a propagação de material que fere os direitos humanos, como pedofilia e violência. No entanto, é altamente importante respeitar o poder de direta ou indiretamente controlar as informações consumidas por milhões de usuários da internet. Se essa influência for utilizada de maneira inadequada, possui o potencial de manipular o comportamento do usuário, que consome aquelas informações. Até o processo eleitoral de grandes nações está apto a ser influenciado. Caso seja utilizado de maneira ética, o controle de dados na internet tem um efeito benéfico. Entretanto, é essencial que a sociedade e os órgãos responsáveis regulem esse poder. Do contrário, ele pode ser usado de maneira manipulativa. Então, olha só, por que ela foi avaliada no nível 3, tá? Ela tem uma abordagem completa do tema, tem, né? Inclusive, a gente percebe que ele tem um conhecimento, esse candidato, esse participante, deu uso dos elementos coesivos, né? Porque ele vai dizer, ó, no entanto, mesmo, esse controle, no sentido. Tem um outro que eu gostei bastante aqui que ele colocou, aonde ele colocou aqui, se essa influência possui até o processo, então tem um até aqui de generalização, tá vendo? Então ele tem um conhecimento, tá? Ele aborda a manipulação do comportamento, aparece em diversas formas. Ele vai defender a questão de que os caras usam para manipular, muitas vezes, em regimes totalitários, tá? Apresenta um projeto de texto, tem um projetinho ali, diferente do outro que a gente leu, por exemplo, porque tem um começo, meio, um fim, tem um projeto, mas tem falhas no desenvolvimento. Por quê? Porque a gente sabe que não tem uma progressão temática, porque ele vai iniciar aqui, ó, dizendo que a internet é uma ferramenta libertadora. Então ele vai dizer, olha só, a internet é uma ferramenta libertadora, ou seja, que liberta. E aí ele diz, ó, por esse motivo as ditaduras tendem a limitar ou proibir o acesso a ela. Está contraditório. Então tem falhas. Tá vendo, gente? Aqui tem falhas nesse sentido. Então, tem um projeto, tem a abordagem do tema, ele abordou a manipulação do comportamento do usuário, né, que são manipulados, mas tem algumas falhas no decorrer do texto, então, é mais do que uma, tá? Então, esse é o nível 120. Então, tem que cuidar para não ser contraditório, tá? Eles vão mostrar outra também é 120 aqui, ó. Tá bem pequenininha, mas ela tem uma direção, tá? Então, esse é o 120. Agora importa para nós, tá? Agora eu até vou me ajeitar na cadeira aqui, porque importa. Então, é o seguinte, ó. Nível 4. Nota 160. Projeto de texto com poucas falhas, tá? Que foi a nota que a Isadora acabou de relatar para nós que ela tirou ano passado. Desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões, tá? Então, eles ressaltam de novo, ó, poucas falhas, tá? Isso para o INEP, que corrigia a prova até o ano passado, quando não tinha esse projeto de texto, ou seja, tinha poucas falhas, eles consideravam que esse texto ele tinha somente indícios de autoria e não autoria. Quer dizer, então, tu tirava 160 por isso. Porque uma falha no projeto de texto, ou um projeto de texto com poucas falhas, ele acarretava no indício de autoria e não numa autoria, tá? Então é outra coisa que eles descontavam. Beleza, gente? Vamos ver um exemplo? Vou aumentar aqui para vocês, tá? Essa redação aqui que tá lá no nível, tá lá no material, ela foi avaliada no nível 4 da competência 3, tá? Na obra Utopia, Thomas Moros idealiza uma sociedade harmônica em que prevalece o bem-estar social. Entretanto, alguns fatores contribuem para distanciar a sociedade atual da idealizada por ele, e um deles
é a manipulação do comportamento do usuário da internet. Tal problema tem surgido, tem crescido cada vez mais devido à difusão do acesso à internet, que alcança inúmeras pessoas de todo o mundo. A partir desse contexto, é necessário discutir acerca das raízes desse problema, bem como de caminhos para combatê-lo. Então, a gente já vê que aqui na introdução dela, ela já deixa mais claro que ela tem um estilo de escrita. É ou não é, gente? Ela tem um estilo, né? Aí ela coloca o seguinte, ó. Ela está dizendo aqui, ó, que ela vai utilizar raízes desse problema, ou seja, ela vai falar sobre as raízes e caminhos, que esse caminho aqui é genérico, tá? Porque tu vai ter que apontar caminhos lá na tua intervenção. Então, é uma boa saída para te botar ali na tua introdução, tá? Então, ela traz um contexto inicial para a introdução dela, que é a obra do Thomas Moros. Ela traz uma tese, que é a opinião dela sobre o assunto, né? Que ela vai dizer que alguns fatores, que é a manipulação, distanciam a nossa sociedade da sociedade do Thomas More. E ela diz que esse problema está crescendo cada vez mais devido à difusão do acesso à internet em todo o mundo, tá? Aí ela diz, a partir desse contexto, é necessário discutir acerca das raízes desse problema, bem como de caminhos para combatê-lo. Beleza. Quando a gente vai corrigir a redação dela, o que a gente supõe? Que no primeiro parágrafo do desenvolvimento ela vai falar sobre o quê? Raízes, que é um problema difícil de falar, porque vai ter que falar sobre o surgimento disso, tá? Aí ela coloca, é importante, em uma primeira análise, observar que a internet é uma ferramenta que pode trazer inúmeros benefícios para a sociedade. Entretanto, tal ferramenta também pode acarretar em uma falsa sensação de liberdade. Beleza até aqui, esse é o primeiro período dela. Tá ali na linha 9, tá vendo? Então ela diz, ó, inclusive ela usa bem os operadores, ó, em uma primeira análise, observar que a internet é uma ferramenta que pode trazer inúmeros benefícios para a sociedade, tá? Entretanto, tal ferramenta, ó, elemento coesivo bem usadinho, também pode acarretar em uma falsa sensação de liberdade. Beleza, tá? É o que ela já tinha dito lá na introdução dela, ela só ampliou. Ao analisar a frase, tornou-se assustadoramente claro que as novas tecnologias, que a nova tecnologia ultrapassaria nossa humanidade, dita por Albert Einstein, vê-se que desde a sua época já se via certa preocupação com o desenfreado avanço tecnológico. Trazendo essa frase para os dias atuais, vê-se que a internet transforma as relações humanas, visto que existem programas que controlam tudo aquilo que o usuário verá, como notícias e anúncios, moldando seu pensamento de acordo com a vontade dos detentores desses programas. Legal, ela desenvolve isso, tá? Vou aumentar aqui para vocês agora, para a gente analisar bem esse parágrafo aqui. Tá? Mais uma pergunta para vocês bem básica aqui, ó, bem interessante, olha só. É importante, em uma primeira análise, observar que a internet é uma ferramenta que pode trazer inúmeros benefícios. Beleza. Primeira coisa, ela diz inúmeros benefícios, tá? E aí depois ela diz, ó, tal ferramenta, ou melhor, escreve, pode acarretar em uma falsa sensação de liberdade. Já é a segunda coisa que ela está afirmando num tópico só. Tá? E ela não diz quais benefícios, em nenhum momento, porque ela está falando só coisa negativa. Lá na introdução dela, ela disse que a internet se expandiu, mas isso levou as pessoas a serem manipuladas e a gente não é uma sociedade ideal. Então é ruim. E aqui ela fala em benefícios, tá? Segundo, falsa sensação de liberdade que ela já falou na introdução. E aqui, cara, eu acho que é o principal erro dela. Porque ela coloca na linha 9 ali, ó, a frase do Einstein. E ela diz assim, ó. Ao analisar a frase, tornou-se assustadoramente claro que a nova tecnologia ultrapassou a nossa humanidade, vê-se que desde sua época já se via certa preocupação com o desenfreado avanço tecnológico.
avanço tecnológico ou ela está falando sobre a internet? Avanço tecnológico é um monte. Revolução industrial, uso do telefone, fax, carro, isso é avanço tecnológico. Aí ela coloca a frase do Einstein meia solta aqui, ó, da linha 9 até a linha 11, tá vendo? E aí ela vai tentar consertar e ela diz assim, ó, trazendo essa frase para os dias atuais, vê-se que a internet transforma ou transformou as relações humanas, visto que existem programas que controlam tudo aquilo que o usuário verá, como notícias e anúncios, moldando seu pensamento de acordo com a vontade dos detentores desse programa. Então, ela já trouxe outro assunto para o mesmo parágrafo. Então, primeiro assunto, está lá no início, benefícios. Ela não diz quais são. Em nenhum momento ela cita benefício, só malefício. Segundo, ela coloca a frase do Einstein que na forma como está aqui nesse parágrafo, ela está solta. Ela não traz, ela não ajuda o texto. Depois ela diz, trazendo isso para os dias, ela diz que a internet, então já não é mais avanço tecnológico, já volta a ser internet. Que ela transformou as relações humanas. Beleza? E aí ela já traz de novo, ó, programas que controlam. Ou seja, ela volta lá a falar sobre as falsas sensação de liberdade. Moldando seu pensamento de acordo com a vontade. Então, quer dizer, isso aqui ela já disse aqui, ó. E ela já disse na introdução, que era uma manipulação do comportamento. Mas, além disso tudo que a gente está vendo aqui, qual é o argumento 1 dela, olhando a introdução dela? Raízes desse problema, gente. Ela não falou das raízes. E aí ela poderia ter usado a frase do Einstein para iniciar. Ao analisarmos a frase dita pelo grande cientista Albert Einstein, ou pelo grande físico Einstein, tornou-se assustadoramente claro que a nova tecnologia ultrapassou a nossa humanidade, podemos aliar ao avanço da internet, uma vez que, desde seu início, ela tem como característica manipular o pensamento de acordo com a vontade dos detentores desse programa, ou desses programas, que atualmente são substituídos por uma memória virtual ou uma memória robótica, sei lá, uma memória chamada algoritmo. Ponto. Tá vendo como dá para consertar? Mas se ela botou aqui raízes, ela vai ter que falar sobre as raízes aqui. Não tem outra forma, entenderam, gente? Então ela peca, não tá ruim esse texto, tá? Entenda o que eu tô falando. É que não tem tem poucas falhas, tá? Porque se ela consertasse a ordem, ficaria bacana. Mas tem muito assunto no mesmo parágrafo. Aí no segundo ela bota assim, ó. Analisa-se ainda que com o aumento do uso da internet surgem as grandes empresas de mídia digital, interessadas em cada vez mais consumidores, dispostas a fazer de tudo para conquistá-los. Beleza, eu concordo com ela 100%. Onde isso está na introdução dela? Em que momento da introdução ela disse, ou ela escreveu, relatando que ela aprofundaria a questão das grandes empresas de mídia digital? E nenhuma vez, cara. Ela não deixa claro isso na introdução. Aí ela vai dizer, aplicativos como Spotify e Amazon buscam os gostos de seus clientes através de um algoritmo. Isso aqui está no texto motivador. Fazendo com que as ofertas sejam baseadas em uma preferência pré-estabelecida do consumidor, o que pode ser visto como uma boa ferramenta, afinal, iria satisfazer o gosto do consumidor. Entretanto, isso pode acarretar em uma grande manipulação de massas por essas empresas, fazendo com que seus usuários se tornem cegos acerca de outras formas de se ver o mundo, uma vez que estariam com seu pensamento voltado àquilo que lhe é fornecido. E por isso, precisa haver o uso equilibrado de tais mecanismos. Esse parágrafo aqui já ficou melhor. Só que o erro dela foi que ela não coloca isso lá na introdução. E tudo que está aqui, ó, 17, 18, 19 e 20, está no texto motivador. E aí ela aprofunda muito pouco esse argumento que tem no texto motivador. Porque ela diz que pode acarretar em uma grande manipulação
de de massas por essas empresas. Isso ela já falou lá na introdução, ela já falou no desenvolvimento 2 dela, volta a repetir. Dá para colocar isso aqui, professor? Dá, mas tem que colocar de forma diferente. E outra, tem que deixar claro lá na tua introdução o que tu vai desenvolver para a banca saber, entendeu, gente? Então isso aqui é extremamente importante. Certo, gente? Então aqui eles estão explicando porque ela tirou 160, tá? E essa aqui também foi avaliada no nível 4, tá? Mas por outros motivos. Vocês querem que eu leia ela também ou vamos para o nível 5 já? Vocês que sabem, tá? Vocês querem ler essa de 160? Eu acho que pular pro 5 é mais interessante. Acho que deu para dar uma base Isso. boa. Tá, beleza. Vamos para o 5. Esse aqui é o 4 de Eu acho, novo. né? Não sei em relação aos outros. Não, eu ia pular para o 5. Eu só perguntei para ver se alguém queria que eu lesse mais uma 160, né? Não? Então vamos embora. Ó, essa aqui, cara, ela tirou 200. Só que ela, para mim, ela também tem falhas, mas enfim, vamos ler aqui no 5 para vocês verem, tá? Em meados do século XX, durante o período da Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvida a internet. A princípio, tal ferramenta tinha como objetivo facilitar a comunicação bélica e, por isso, era restrita a um determinado grupo de pessoas. Entretanto, após o término da guerra, a internet foi difundida e alcançou novos públicos. Além disso, foram atribuídas novas funções à ferramenta que contribuíram para a sua popularização. Atualmente, a tecnologia virtual faz parte da vida da maior parte da população brasileira, seja para lazer, seja para trabalho. Contudo, embora a internet ofereça acesso a todo tipo de conteúdo, ela se vale de mecanismos de controle de dados que manipulam a disposição das informações. Dessa maneira, em razão do capitalismo e do ensino tradicionalista, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet torna-se evidente e problemática. Em primeiro plano, o sistema econômico capitalista corrobora o problema, na medida em que se vale do ambiente virtual para obter lucro. Então, olha só, gente. A única coisa que eu teria de crítica a fazer nesse texto aqui é que essa introdução está muito longa, gente. Tem muito contexto inicial. Porque ela fala sobre a Guerra Fria, aí ela fala do final, aí ela fala sobre as funções que foram atribuídas, ela traz por atualmente aqui, ó. Atualmente, faz parte da vida, seja para lazer, seja para trabalho. Contudo, embora, aí ela vai explicando de novo. Aqui que ela vai levantar o argumento 1 e o 2 dela, ó, na linha 7 dela, ela escreve assim, ó. Dessa maneira, em razão do capitalismo e do ensino tradicionalista, tá? Aí, o que ela vai colocar aqui, ó? Capitalismo e ensino tradicionalista, argumento 1 e argumento 2. Olha como ela começa já o parágrafo do desenvolvimento 1. Em primeiro plano, o sistema econômico capitalista corrobora o problema. Então ela já deixa claro para a banca. Já tem o argumento 1 aqui, ó, e ela já no tópico frasal dela, ela já traz o desenvolvimento, o sistema econômico capitalista. Qual é o argumento 2? Ensino tradicionalista. Olha como ela começa o segundo parágrafo do desenvolvimento. Ademais, o falho sistema de ensino tradicionalista, ela já deixa claro no que diz respeito às novas tecnologias, contribui para a ocorrência do problema. Isso se configura com a permanência de um ensino tradicionalista que exclui os aparelhos tecnológicos do cotidiano escolar, em oposição à constante modernização desses aparelhos. Estes, no invés de serem incorporados à vida escolar para serem compreendidos e ressignificados como ferramentas úteis ao conhecimento, são duramente combatidos das salas de aula por serem majoritariamente utilizados para entretenimento. Assim, sem o conhecimento a respeito das possíveis maneiras de se usar a internet, dos mecanismos nela presentes, o usuário torna-se vulnerável diante da manipulação dos seus dados, o que prejudica a harmonia social
do espaço virtual e, por consequência, a plena vivência da cidadania. Logo, a fim de mitigar o problema, é preciso isto: que o Ministério da Educação integre à grade curricular o ensino sobre o uso seguro e consciente. Está vendo? Lá na competência 5, ela já está resolvendo o argumento 2 dela. Então, tem uma progressão temática. Vocês viram aqui o segundo parágrafo do desenvolvimento? Ele é todo sobre o ensino tradicionalista que não utiliza materiais tecnológicos ou aparelhos tecnológicos. Está vendo, gente? Todo esse parágrafo 2 aqui, ó, do desenvolvimento mantém a mesma linha de raciocínio. E um vai se encaixando no outro. E aqui, ó, ela vai ter que resolver qual o problema. A gente já viu que ela está resolvendo um. Ela vai ter que resolver o problema do capitalismo, que ela fala aqui no primeiro do desenvolvimento, ó, que está se valendo para obter lucro, como é que a gente resolve isso, e a questão do ensino tradicionalista, que a gente já viu que ela resolve. Então, esse aqui tirou 200, por quê? Porque além dele selecionar, relacionar e interpretar, ele mantém uma linha de raciocínio vinculado ao projeto de texto a que ele se propõe escrever. Certo, gente? Então, ela tirou nível 5, tá? Aqui tem uma comparação entre nível 4 e 5, mas a gente já viu lá em cima, tá? E nível 5 da competência, tá? Então a gente já viu aqui, ó, também outra, ó, foi avaliada no nível 5, apresenta abordagem completa, se trata de uma redação com autoria por apresentar projeto de texto. Eles estão apresentando mais exemplos, tá? Então para nós aqui a gente já viu um exemplo ali que é isso aqui que eles querem, tá? Avaliação das competências 2 e 3, a gente já viu também, tá? Então é bem tranquilo. Então é isso aqui que vocês precisam fazer. Certo, galera? Eu vou compartilhar o documento que a gente estava fazendo. Se vocês quiserem, eu mando isso aqui para vocês, tá? Então, na aula do dia 4, 4/7/2020, a gente viu a competência 3, tá? O que é a competência 3? Projeto de texto. Projeto de texto que vai resultar na autoria. Qual é o nosso projeto de texto hoje, tá? O que eu tenho para dizer para vocês? Introdução. A gente vai ter uma introdução aqui. O que vai ter? Contexto inicial. Ou pode ser uma frase de abertura. Tem gente que bota só uma frase, tá? A sociedade evoluiu muito nos últimos tempos, inclusive no que diz respeito ao uso da internet. Esse é o contexto inicial. Por isso que eu deixo o contexto inicial. Mas eu vou colocar aqui se vocês quiserem botar, tá? Contextualização histórica, ou vocês podem colocar aqui também uma obra literária, vocês podem colocar uma série, vocês podem colocar um filme, ou apenas uma frase, tá? Depois disso, o que eu coloco aqui? Eu coloco aqui a minha tese, cara. E para quem ainda tem dificuldade da tese, é opinião. Opinião sobre o tema. Sobre o tema, tá? Então eu vou dizer lá, sei lá, a manipulação é ruim porque induz o usuário a comprar o que não é necessário. Isso aqui eu estou fazendo as minhas anotações lá, quando eu comecei a escrever o texto. Então não é necessário. Aí eu vou fazer a pergunta: por que, Rodrigo? Por que tu acha que essa manipulação é ruim? Eu vou dizer, porque gera, sei lá, gera dívidas desnecessárias. Isso aqui vai ser meu argumento 1, ó. Isso aqui, eu vou apagar isso aqui para não deixar vocês confusos, tá? Então, a resposta disso aqui vai ser meu argumento 1. Aí eu vou te perguntar de novo, por que, Rodrigo? Aí vai ser meu argumento 2. Isso aqui vai ser meu argumento 2. Tá? Lembra lá do texto dela, o que ela colocou lá no exemplo? Que era a relação do ensino tradicionalista e relações de questões econômicas, tá? A resposta, esse porquê aqui, ó, é uma pergunta, eu vou botar aqui, ó, uma pergunta à tese.
Aí, cara, depois as respostas serão os argumentos, tá? As respostas serão os argumentos. Que vai dar o meu argumento 1 e meu argumento 2. Aí eu vou para o meu desenvolvimento 1, que a gente chama. Como é que a gente vai fazer isso? É um tópico, vocês viram? É um tópico frasal, que seria o núcleo. Seria um tópico frasal, seria o núcleo do parágrafo. Como assim, professor? Ele é o núcleo. Ele é, eu vou botar aqui, ó, o aprofundamento, ou alargamento, né? O aprofundamento argumento do argumento 1. Aí depois o que eu coloco? Geralmente no Enem eles colocam assim, ó, um repertório, que aí pode ser livro, filme, série, pode ser um contexto histórico, tanto faz, tá? Contexto histórico, tanto faz. Eu vou botar aqui, etc, tá? E vai seguindo. Depois, no Enem, eles trazem um exemplo. Tanto que eles colocam, às vezes, né? Exemplo disso, aí aqui eu vou trazer um exemplo de como isso se dá na sociedade. Exemplo disso, aí, parará, parará. Depois disso, eu vou dar uma conclusão ao meu parágrafo, que pode constar dentro dela uma consequência, tá? Ou melhor, eu vou botar aqui, ó, consequência, ela pode estar na conclusão, mas antes da conclusão, na maioria dos parágrafos do Enem, vai vir uma consequência, tá? Aí depois uma conclusão. O que eu faço no meu D2, professor? A mesma coisa que o D1. Igual, a mesma coisa. Só que a diferença, cara, é que aqui eu vou aprofundar ou alargar o argumento 2. Aí eu vou para a minha conclusão. Aí o que eu tenho que fazer, professor, na minha conclusão? Na minha conclusão, eu tenho que fazer uma intervenção social, que é uma espécie de uma resolução, que a gente ainda vai ver numa aula aqui, do problema, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos lembrar do texto da participante que a gente acabou de ler. Ela disse que, aqui, ó, no 2, ela disse o seguinte, ó, que o problema era do ensino tradicionalista, né? Esse é o problema, tá? O problema. Como ela resolveu isso? Aí, então, aqui tem um problema. Então, como resolver? Como resolver? Como resolver? Aí ela disse lá, assim, vírgula, o MEC deve colocar nos currículos uma disciplina específica de inovação tecnológica por meio de professores treinados para tal disciplina, aí eu vou botar o a fim de que os alunos, vírgula, além de entenderem os limites e armadilhas da rede, consigam se inserir no mercado de trabalho futuramente. Pronto. Futuramente. Pronto. Isso aqui. Isso é um texto, tá, gente? Isso aqui eles consideram como um projeto de texto no Enem. Então eu vou marcar aqui para vocês, ó, introdução, tá? D1, que é desenvolvimento 1, e D2. Agora tem um aluno que me diz assim, professor, eu faço 3 parágrafos. Cara, fica a teu critério. Eu faço 5. Fica a teu critério. Mas isso aqui seria interessante tu colocar, ó. Contexto inicial. O que é? Contextualização inicial, série, filme. Aí eu vou ter que ter uma tese também. Professor, o que é uma tese? Uma tese é uma opinião sobre o assunto. E aí eu vou fazer uma pergunta para essa minha opinião. Uma pergunta à tese.
essa minha pergunta, tese, vai me dar uma resposta, que vai ser o meu argumento 1, que eu vou colocar em verde aqui, ó. E meu argumento 2, que eu vou colocar em azulzinho lá, o verde água, que eu vou desenvolver lá. Tópico frasal. Essa aqui é a primeira parte. Tópico frasal. Aprofundamento do argumento 1. Ó, verdinho, então, já que é o 1. Tópico frasal 2. Aprofundamento do argumento 2. Então, vou deixar em azulzinho. O que eu preciso ter aqui, professor? De preferência, um repertório, que vai ser um livro, um filme. Fica a teu critério o que tu quiser usar também, tá? Aí depois eu vou trazer um exemplo de alguma coisa de como isso acontece na sociedade, tá? Depois que eu trouxer esse exemplo aqui de como isso acontece na sociedade, eu posso dar uma consequência que pode estar na minha conclusão. Então, se aqui eu levantei um problema, aqui eu vou ter que ter uma possível resolução para esse mesmo problema, porque senão o meu texto não vai estar completo. Tá, gente? Isso aqui eles têm como projeto de texto. Tá legal, gente? Isso aqui eu posso mandar para quem quiser, tá? Não sei se dá para... Se vocês quiserem tirar um print, deixa eu aumentar aqui a tela, tá? Só botar uma letra um pouco maior para ficar melhor para vocês verem aí. E tirar um print também, se quiserem. Ah, agora saiu ali. Ah, tá, mas assim dá para ver, ó, se quiserem tirar um printzinho. Mas eu posso mandar isso para vocês também. E essa é a competência 3, tá? Então lembrem-se ali, principalmente daquele texto que a gente viu que estava com problema, tá? Posso tirar aqui? Por mim pode, por mim pode. Tirei, gente, tá? Deixa eu só ver uma coisa, se não dá para mandar por isso aqui, ó. Arquivo, dá para mandar, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu já mandar por aqui, vocês já podem pegar ali. Aula grátis RB, ações, dia 4/7/2020. Vamos ver se eu consigo mandar para vocês isso. Aqui, arquivo, vamos ver. Google Drive, computador. Dá, cara, que legal, mano. Computador, área de trabalho. Cara, dá para mandar. Vamos ver se vocês recebem aí. Aí, ó. Rede desconectada. Vocês receberam ou não? Foi na conversa, gente, ou não? Pra mim aqui não apareceu nada. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, ver se... Ah, eu acho que não dá, cara, porque tem Pra que ser... mim também não. tem que ser do Drive. Mas assim, ó, você sabe meu telefone, eu sempre boto nas postagens ali, mas eu vou botar aqui, ó. 991415207, que aí eu mando para vocês ali. Tu tem que enviar, não sei por que não tá dando, se tá fora de rede. Certo, meus queridos? Alguma dúvida? Fico à disposição de vocês. Não? Ótima aula, Sor. Ah, obrigado, cara. Eu que agradeço a participação de todos. O intuito é esse, fazer vocês entender, né? Porque às vezes a gente faz a correção, né? E aí bota lá 160 na competência 2. Aí o aluno fica perguntando, mas o que eu preciso melhorar mesmo, sabe? Tu explicando as competências, o próprio aluno, depois que termina a redação, ele já pode ir fazendo a sua correção, né? Isso é legal. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado, tá? Agradeço a presença de todos. Obrigada pela aula. Eu que agradeço, gente, tá? Muito, muito obrigado. Fiquem ligados aí que logo, logo vou fazer a aula 5, que daí nós vamos ver a competência 4, e a aula 6, que é bem importante, tá? Sobre a intervenção social. E aí a gente vai seguindo aí para vocês chegar lá no 1000 e a gente aparecer no G1 lá, depois do Enem, tá? Se tiver Enem, né? Esse ano. Né, provavelmente não vai ter esse ano. Eu não Creio sei. que maio, talvez. Pode ser. Fevereiro. Mas tu viu? Fevereiro no melhor dos sonhos, né?
Mas tu viu, Lucas, que mesmo eles votando e aprovando que seria em maio, o INEP não confirmou, né? Porque tem Não, duas... eu vi que a votação não valia de nada, né? Tipo, se É. eles quiserem botar em qualquer dia, eles colocam. Eles só botaram pra ver o que o pessoal queria falar mesmo. Uhum. Interessante é que tem duas questões aí, né? Primeira questão, muita gente não pagou, fez a inscrição esse ano e não pagou, por causa da questão dos bancos fechados e tal, muita gente não sabe como pagar por aplicativo. Então teve uma baixa bem alta, tá? Tem bastante aluno inscrito. Eles aumentaram o prazo 2, 3 vezes. Tem outra questão em fazer em maio. Como que eles vão fazer para as universidades? Porque cada aluno é um valor X de repasse, né? Então as universidades públicas, principalmente, também vão sofrer. Porque eu não sei como é que eles vão fazer a chamada, se vai valer o Enem do ano passado e tal, né? Isso vai ser um grande problema, porque provavelmente eles vão ter que ajustar o SISU, ajustar o vestibular das universidades próprios, investimento isso vai dar uma confusão. Verdade, concordo contigo. Muita confusão, muita. Mas eu só não sei como eles vão proceder, se eles chegaram a falar alguma coisa ainda das pessoas que já tinham feito a inscrição para o virtual, né? Que esse talvez tenha uma possibilidade de fazer. Se o número é menor, por exemplo, as salas são enormes, tem várias salas aqui em Santa Cruz do Sul, por exemplo, minha cidade, tem várias salas lá na universidade, né? Então eles poderiam fazer separados ali, fazer uma escala de dias, esse ainda dá. Agora presencial, bem provável, que eu não sei o que eles vão fazer. Depende também, né? Eu creio que o digital tenha sido muito menor a quantidade de inscrições, até porque o pessoal não ia arriscar muito, né? Ainda mais no terceiro ano, arriscar assim um tiro no escuro, mas teve gente que provavelmente arriscou. E eu não gostei muito da ideia do Enem digital, Eu de também não. verdade. Não achei um tiro no pé, porque a chance de dar problema é muito alta e a chance de ter trapaça também é muito alta, então, Concordo, por ser um meio digital, né? Mas fazer o quê? concordo. Concordo plenamente contigo. Não é legal a ideia e eu acho que não vai colar. Vai. O que eu achei ruim é 2 dias, 2 datas diferentes, porque a mesma prova não pode ser, porque senão não faz o mínimo sentido. E se talvez provas diferentes também possa ser um problema, vai que uma prova tá mais fácil que a outra, e isso pode dar uma É, influenciada no resultado. também tem esse problema. Muitos problemas a resolverem. Gente, muito, muito, muito obrigado pelas contribuições de todos. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa me peçam um documento que eu mando para vocês. Ótimo final de semana e até a próxima. Espero que breve, tá? Feito, professor. É, Grande abraço. Valeu, Se cuide. abração. Vocês também. Obrigada, tchauzinho. Valeu, valeu.